Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do Clube da Mamãe. E hoje a gente vai conversar sobre esse tema, deixa eu fixar ele aqui. Hoje nós vamos falar sobre entendo o que pode estar por trás da ansiedade infantil. Na semana passada, eu abri uma caixinha, sempre estou abrindo caixinhas, né, aqui nos stories do Instagram. E aí eu fiquei impressionada com o número de perguntas que apareceram sobre ansiedade infantil. Tanto na caixinha, quanto mães me mandando mensagens no direct, né? Eu percebo que minha criança é ansiosa, fica roendo as unhas o tempo todo, fala muito rápido, muito depressa, né? Às vezes tem medo de arriscar fazer alguma coisa. Então, por conta do número de comentários que eu recebi, eu falei, não, pera lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Aí eu coloquei um outro story perguntando, né? Quem tinha interesse, quem gostaria que eu trouxesse esse assunto para a gente poder conversar um pouquinho. E, para minha surpresa, 100% de quem respondeu falou que gostaria, sim, que eu abordasse esse assunto. Então, é um assunto que ele é muito importante. A gente precisa falar sobre as crianças ansiosas, o que tem por trás, o porquê que elas desenvolvem essa ansiedade, principalmente, não só entender de onde vem, mas como a gente pode estar ajudando essa criança. Então, se você está chegando aqui para a aula do Clube da Mamãe, quem já está entrando aqui, sinta-se muito bem acolhida, seja muito bem-vinda aqui ao nosso bate-papo. E eu já vou perguntar, né, para quem está entrando, se você passa por alguma questão aí na sua casa com a sua criança, que você percebe essa ansiedade, conta aqui para mim. E eu já vou comentar que eu tenho, sim, o meu filho, o Júlio Henrique, que ele é uma criança que ele é ansioso, sabe? Ele é ansioso quando ele precisa contar alguma coisa, que ele tá na expectativa. Às vezes eu tenho até dificuldade de entender o que ele tá me falando com 4 aninhos, né? Então a gente precisa entender o porquê que a criança está assim e como ajudá-la, né? Então vamos lá, vamos começar então o nosso bate-papo, enquanto vocês vão contando aqui para mim, se vocês passam por alguma situação, né? Qual que é o comportamento, o que que a criança faz que te deixa meio atenta, né? Vamos dizer assim, olha, esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento chama atenção, né? Então conta aqui para mim pra gente poder conversar. Geneilda, tudo bom com você, querida? Boa tarde, seja muito bem-vinda. Oi, Fabi, deixa eu ver. Minha filha, fora as unhas, fica balançando os pés, tá? Então a filha rói a unha e balança os pés também, né? Tá meio agitada ali, tá ótimo. Então vamos conversar um pouquinho sobre esses sintomas que as crianças apresentam, né? E como a gente pode fazer para poder ajudá-las, tá bom? Para quem tá me mandou mensagem também, teve pessoas que me mandaram, Liz, esse tema é muito importante para mim, eu quero ver a aula, mas eu tô, né, na rua, eu tô no médico, teve gente mandando mensagem agora antes de começar. A live ela vai ficar salva, tá? Sempre eu deixo pelo menos por 24 horas salva. Depois, né, a minha equipe decide se essa live vai ser retirada do ar ou se ela fica. Mas pelo menos por 24 horas aí, quem não conseguiu entrar ao vivo e for entrar daqui a pouquinho, então vai poder assistir por 24 horas, tá? A Genilda falou, né? Sim, se eu digo que vamos sair, eles não param de chamar para passear, ok? Oi, Fá, lindona, tudo bom com você? Bem-vinda. Deixa eu ver aqui a Eliane. A minha caçula rói muito as unhas, tá? O meu filho também, ele roía as unhas, ainda bem que deu uma parada, faz um tempinho que eu não percebo mais isso, a gente vai falar sobre isso. Tem uma que fica beliscando a mãozinha, oh meu Deus. Então tá jóia, conta pra mim, gente, a idade das crianças, é importante pra eu saber, tá? Vocês, mamães que estão mandando aqui o comportamento da criança que tem chamado a atenção, manda aqui pra mim, por favor, quero saber a idade das crianças, tá? A Fá colocou aqui, ó, meu menino está muito ansioso, rói as unhas das mãos e pés. Meu filho também fazia isso, colocava o dedão do pé na boca, cutuca as peles, cutuca a peles dos dedos, fica balançando as pernas. Tá, então vamos conversar sobre isso. 9 anos, 4 anos, o meu tem 4, 6, tá, ok. Então acho que a criança mais novinha que tem aqui 4 anos, né? Que os pais relatam, que a mãe relatou, tá? A idade do meu também. Então vamos lá?
vamos começar o nosso assunto? Preparado? Então, se pronta aí. Eu já tô com o meu chazinho aqui, tá? Egoísta saudável, meu momento agora. Pra gente poder bater o nosso papo. Então, assim, ó. A ansiedade, ela pode vir, né? São alguns fatores que chamam a atenção da gente, tá? A Grazi colocou 3. Ok, obrigada, tá? Então, algumas questões pra gente poder ficar atentas aí. A gente presta atenção no próprio comportamento da criança, né? Na atitude ali de roer as unhas, de estar inquieta, de estar balançando ali as pernas, né? Essas situações igual de ficar se beliscando, né? Não para quieta. Então a gente percebe que tem uma energia ali concentrada que está buscando uma forma de extravasar, né? Ou a gente percebe também a criança apresentando ansiedade em algumas situações, né? Por exemplo, às vezes a criança, vamos já pegar uma criança aí, né, de 4, 5, 6, 8 anos, né? As crianças um pouquinho maiores aí. Teve a mamãe que comentou que pequenininha é birra, né? Muita birra. Birra não é ansiedade, tá? Birra é outra coisa. Tá bom? Mas já vamos prestar atenção na aula aqui para se apresentar alguma situação lá pra frente, você já sabe como resolver, tá? Então, o que acontece? Imagina a criança vai passar por uma situação, né? Uma avaliação na escola, vai fazer um teste para ver se tá fazendo algum esporte, né? Igual os meus filhos que fazem a natação. Então, vai fazer uma prova na natação para ver se vai ser reclassificado. Vai passar por uma situação que ela tem que se expor, aquilo para ela causa uma ansiedade. Então, a criança pode reclamar. Não, olha, eu tô com dor na barriga, e pode dar realmente dor de barriga na criança, né? A mãozinha fica suada, você percebe que a criança fica com a garganta seca, às vezes tem até dificuldade de estar falando, fica ofegante. Então, pode apresentar ansiedade também dessa forma. A criança, por exemplo, quando ela chega em algum lugar que tem pessoas estranhas, tá? Ainda mais agora, nesse período de pandemia, que ficou muito em casa, muito com os pais, né? Muito com pessoas próximas. Então, às vezes, ir para um outro lugar, encontrar pessoas diferentes, crianças diferentes, adultos que a criança nunca viu, pode ser que ela não se sinta bem, ela não queira ficar naquele lugar, que ela grude ali em você, que ela queira ir embora, né? Não se sinta confortável, é um tipo de ansiedade. As crianças também têm recebido muito comentários de pais, que criança que não quer ir para a escola, eu não quero ir para a escola, eu quero ficar aqui com você. Então também é uma ansiedade da criança que não quer ir para a escola, ela quer ficar em casa. Imagina que você está numa festa ali, e aí a criança quer comer um docinho, e você fala, filho, pode ir ali na mesa, pode ir ali buscar, e a criança fala, não, eu quero que você vá comigo, busca para mim, eu não quero ir sozinho, vai comigo, né? Faz por mim. Então, isso também é ansiedade, tá? E a criança também, quando pede para você dormir com ela, que ela tá com medo do escuro, fica comigo até eu dormir, ou deixa eu dormir no teu quarto, também são sinais, tá? De ansiedade infantil que a gente precisa prestar atenção, tá bom? Então, se você tá ouvindo, se você ouve algumas dessas frases, né? Frases parecidas, se você se identificou com algumas dessas situações, alguma luzinha aí acendeu para você, você pensou, caramba, né? Meu filho, minha filha, às vezes comenta alguma dessas frases. Em algumas situações eu já me vi assim, então vamos prestar atenção, tá? Porque assim, o nosso papel de pais, né? De mães e de pais, é compreender o que está acontecendo com a criança, entender o que ela está passando e também a gente ajudar essa criança a buscar as soluções e resolver, tá? E às vezes a gente é difícil pra gente saber o que fazer, saber como agir, sabe por quê? Veja se você concorda comigo, se faz sentido o que eu vou te falar. No nosso tempo, né? Bom, eu falo no nosso tempo de 40 anos atrás, né? O meu tempo aí. Mas você é mais nova que eu aí, veja se você não passou por isso, porque na minha época isso era frescura, sabe? Era frescura, a gente falar pro pai e pra mãe que a gente tava nervoso, que a gente tava com medo, que tava, né? Ai, minha barriga tá doendo, tô com dor de barriga, não quero ir, não quero ficar sozinho, não me deixa. Isso tudo era uma frescura danada. Eu não sei se pra você isso era ou não era, tá? Se faz sentido o que eu tô falando, não, mas pra mim, na minha época, não tinha essas coisas de criança ansiosa. Os pais não davam bola pra isso. E falar que uma criança
né, estava com ansiedade, que às vezes precisava de um psicólogo, meu Deus, o psicólogo era o chinelo em casa, né? O psicólogo era o chinelo, o psicólogo era a vara, o psicólogo era a cinta. Então, os pais, por falta de conhecimento, tá? Por não ter essa clareza que a gente tem hoje, os pais ignoravam tudo isso. Os pais não olhavam pra gente, para as crianças, como, poxa, o que será que meu filho está tentando me dizer? Qual que é a mensagem que tem por trás? Tá sofrendo essa criança? Como que eu posso ajudar? E aí, sabe o que aconteceu? Né? Da minha geração aí pra cá, que foi crescido como psicólogo era chinelo, tá? Que criança tá com frescura, que tem que ir pra escola assim, e não quero ouvir um choro, vai se der um pio, vai ficar aí no escuro, vai dormir sozinho, para de frescura. Sabe o que aconteceu com essa geração? Deixa eu contar. Eu não sei se você conhece alguém por aí, mas eu conheço. Pessoas ansiosas demais ou depressivas demais. A gente vê adultos que não aprenderam a lidar com as suas emoções e com os seus sentimentos. A gente vê por aí um monte. Eu, pelo menos, conheço. Não sei se você conhece alguém ou não e pode me contar, tá? Me conta se faz sentido para vocês que eu tô contando, se você conhece alguém assim. Por quê? Porque na infância não foi ouvido, não foi escutado, não foi ajudado, porque nem os nossos pais sabiam lidar com as emoções deles. Como que eles iam ensinar a gente a fazer isso? Eles também foram criados assim, que tudo era frescura, que não tinha motivo para choro, engole o choro, para com isso, vai para a escola, né? Se não for, vai se ver comigo, né? Vai lá e cumprimenta todo mundo e força a cumprimentar todo mundo quando a criança não se sente à vontade. Então a gente tem hoje, infelizmente, um monte de adultos aí sofrendo com as suas emoções, com os seus sentimentos. Mas a boa notícia, graças a Deus, hoje tem um monte de conhecimento e nós estamos aqui justamente, né, a gente está fechado aqui nesse clube porque a gente entende que isso daí é um caso sério, que a conversa que a gente está tendo hoje é uma conversa séria. A gente precisa entender para a gente poder ajudar as crianças, porque a gente tem entendimento do que isso pode acarretar mais para frente para essa criança, né? Então a gente precisa parar para a gente poder pensar um pouquinho sobre esse assunto, porque ele é muito importante, tá? A Débora colocou, tem 42 anos e sei bem que tudo era frescura. Nossa, a coisa era muito séria, né? A Grazi, conheço quem criou uma certa revolta disso. A gente sempre tem, né, algumas referências. Isso quando, muitas vezes, não somos nós, né, as vítimas dessa história, tá? E eu, por muitas vezes, eu me peguei tendo uma ansiedade muito grande, muito grande. Eu me lembro uma vez que eu tive que apresentar um trabalho na faculdade, tive que dar uma aula lá na faculdade, e eu sofri demais de ansiedade, muito eu sofria. Eu cheguei lá na frente, eu lembro que quando eu fui dar essa aula, lá na frente, eu devia ter na época uns 20 anos, eu pensei que eu ia ter um troço muito grande. Aqui a garganta secava, a voz não saía, eu tremia, parece que eu ia desmaiar a qualquer momento. E era um medo de errar. E o professor é um professor muito bom, mas era um professor que ele era muito rude, E graças a ele, né, eu fiz o meu melhor na faculdade, mas ele era um professor muito rude, eu tinha muito medo, e ele criticava mesmo, ele levantava, ele apontava o dedo, ele te expunha de uma forma, eu tinha um pavor muito grande daquilo, de ser exposta, né, de ser criticada. Mãe controladora, pessoas controladoras têm muito medo da crítica, né, então eu tinha muito medo de ser criticada. Então, a sensação ali da ansiedade era uma sensação muito horrorosa. Eu precisei trabalhar muito comigo as minhas emoções para eu poder me entender, para eu poder me melhorar, para eu poder melhorar como pessoa, que eu falo que a gente nunca está pronta, a gente tem que sempre cada dia buscar o nosso melhor, né? E principalmente para eu poder entender e ajudar os meus filhos. Então, quem já passou por essa questão de ansiedade, que é uma pessoa ansiosa, sabe muito bem o que eu estou falando. Isso daí não é frescura, não. Isso daí são coisas muito sérias. Mas por que a gente chega nesse ponto? Porque a gente não aprendeu a lidar com a nossa ansiedade. A gente não aprendeu a lidar com a nossa emoção. Pelo contrário, quando a gente às vezes tinha ansiedade, era visto como eu falei, né? Com frescura. Então a gente também, quando se sente ansioso, a gente também se sente culpada por isso, né?
A Débora colocou, tive uma crise de ansiedade tão forte no meu trabalho que foi parar na UPA. Meu Deus, olha só, que perigo, né? Desenvolver, dar um AVC, né? Algum problema no coração. Então, a gente tem que prestar atenção e tem que cuidar. Vamos lá, vamos entrar então no nosso assunto, ajudar os nossos filhos, né? Como que a gente pode fazer? Então, primeiro, deixa eu perguntar uma coisinha para vocês, tá? Vamos falar agora sobre o que deixa a criança ansiosa. Concentra aqui comigo. Você já olhou, já observou uma criança de 2 aninhos? Os cachorros aqui estão a mil, tentando competir comigo. Vamos ver se eu consigo falar mais alto que os cachorros aqui em casa. Você já parou e já observou criancinhas, né, de 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio? Essas crianças, como que elas são? Você já viu as crianças que vão chegando? Lá eu gosto de observar muito, né, as crianças quando eu vou na natação. Antes das minhas crianças entrarem para nadar, sai a turma dos pequenininhos, sabe? A turminha ali de 2 aninhos, 2 anos e meio, 3, eu fico sentada, gente, o que são aquelas crianças de 2 anos, 2 e meio saindo da piscina? Elas vão saindo, elas vão indo na frente, elas vão dando oi pra todo mundo, elas não estão nem aí, elas param, elas conversam, ela mostra a roupa dela, mostra as coisas. As crianças, elas são super espontâneas, elas não estão nem aí pra ninguém. Elas querem simplesmente serem elas, sabe? Elas querem chegar, se elas querem falar, elas falam. Se elas querem sorrir, elas sorriem. Se elas querem dançar, elas dançam. Elas simplesmente existem. Elas não estão preocupadas com mais nada. Você não vê uma criança nessa idade sofrendo de ansiedade. Você não vê, tá? A não ser que aconteceu alguma coisa muito séria, muito grave ali antes do período dessa criança, né, de vida dessa criança. Gente, só um pouquinho, deixa eu só pedir para os cachorros pararem, tá bom? Ô, Jenny, você pede para os cachorros, dá uma bronca para eles pararem de latir, por favor. Ou parou? Ah, não dá, né? Já pedi para os cachorros acalmarem lá, porque latido de cachorro aqui me desconcentra muito, tá bom? Prontinho. E se vocês observarem, então, essas crianças, vocês vão ver que elas são elas, né? Elas não têm medo, elas não são ansiosas. E o que acontece depois que essas crianças mudam, tá? Então, olha, a ansiedade, ela não é nata do ser humano, não é. A criança, em algum momento, ela pensou alguma coisa sobre ela, ela sentiu alguma coisa sobre ela e ela tomou uma decisão. Em algum momento, alguma coisa aconteceu que essa criança, aí ela decidiu desenvolver esses episódios de ansiedade. Ela não era assim, tá? Se você parar e pensar no seu filho, na sua criança, eu no meu filho, tá? Se a gente pensar na criança, nos nossos filhos, com 1 ano e meio, 2 anos, quando estava aprendendo a andar, quando estava aprendendo a falar, você vai buscar ali na sua memória e você vai ver que a sua criança não se comportava da forma que se comporta hoje. Faz sentido para você? Você consegue compreender e ver essa situação que eu estou te falando? Tá? Então, o que acontece? Acontece que em algum momento essa criança ela desenvolveu um medo de errar. Ela desenvolveu um medo de coisas novas, de experimentar, de tentar. A ansiedade é um medo do futuro, tá? A ansiedade é um medo de coisas que podem acontecer lá na frente. Por exemplo, a criança ali que está com dor de barriga para fazer um teste, para fazer um exame, ela está com medo dela ir fazer esse exame e alguma coisa der errado. Então, ela está com medo de alguma coisa que vai acontecer lá no fundo. A criança que chega num lugar, que vê um monte de gente estranha, que quer ir embora, que não está se sentindo bem, ela está com medo do quê? Do que pode acontecer nesse lugar. Eu tô com medo de que algum estranho fale alguma coisa que eu não gosto, das pessoas ficarem olhando para mim, de repararem em mim, de eu não ser bom o suficiente. Então, medo lá no futuro, tá? A criança que não quer ir pra escola, que quer ficar com a mãe, ela tem medo do quê? De ficar longe, da separação, da saudade, de alguma coisa que vai acontecer. Então, a ansiedade, tá? Ela é um medo de coisas que vão acontecer lá na frente. Diferente da depressão, né? A depressão são pessoas, né, crianças ou adultos que estão presos em coisas que aconteceram lá no passado.
Ai, meu Deus, aconteceu isso comigo, né? Eu fiz aquilo, fulano fez aquilo comigo, aquilo me magoou. Então fica preso lá no passado. Aí é depressão. Depressão está preso no que aconteceu, tá? Fica remoendo coisas que já aconteceram. A ansiedade, então, tem medo de coisas que vão vir lá na frente, lá no futuro. Agora, a gente precisa entender, assim, pode ser alguma coisa que a gente, como mãe, como pai, a gente falou, pode ser alguma coisa que a gente fez, pode ser que alguma hora que a criança errou, a gente não soube conduzir direito a situação. Pode ser que a gente falou alguma coisa para a criança, né? Ah, você não faz nada direito, olha só, você não presta atenção, tá vendo só como eu falo e você não me ouve. Então a criança ela começa a entender que, opa, eu não vou tentar, eu só faço coisa errada. Então ela tem medo de arriscar, tem medo de experimentar, tem medo de coisas novas. Pode ser. Como pode ser que às vezes não foi a gente. Pode ser que na escola alguém falou alguma coisa, pode ser que quando estava com alguma pessoa diferente, um parente, um tio, uma tia, alguém falou alguma coisa e a criança, ela, como eu falei, ela pensou, sentiu e decidiu, tá? Quando a gente está nas mentorias do Mamãe Uau, a gente consegue trabalhar muito bem, tá? Com calma. O pensamento, o sentimento, a decisão, a gente consegue vivenciar muito isso bem. Aqui por conta, né, da gente não ter essa interação, de estar vendo vocês, da gente poder fazer eu falo muito as vivências que a gente faz, então fica mais difícil talvez de vocês assimilarem o que é o pensamento, o sentimento e a decisão. Mas, por exemplo, quando a gente fala assim para criança, né, igual eu falei, né, ah, filho, olha só a tarefa de casa, né, poxa, você errou, olha só, você não leu direito, você não prestou atenção, você não viu o que eu falei, e a gente dá uma bronca na criança, o que ela pode pensar? Né? Ela pode estar pensando, puxa, eu erro, eu não presto atenção mesmo, eu não sei fazer nada direito, né? O sentimento pode ser um sentimento ruim, que pode vir uma tristeza, pode vir uma coisa ruim, e ela pode decidir o quê? Poxa, eu só tenho que fazer o que o outro me fala, eu não posso arriscar fazer diferente porque eu erro. Então, quando vem algum desafio para a criança arriscar, ela fica bloqueada, ela fica ansiosa por conta do que ela pensou, sentiu e decidiu lá atrás, tá? Então, pensamento, sentimento e decisão é mais ou menos dessa forma que as coisas funcionam. Então, isso daí que eu passei para vocês já são motivos para a gente poder ficar atenta, ficar alerta do que está acontecendo com os nossos filhos. E agora, tem outra situação também que pode estar gerando ansiedade nas crianças. Que isso a gente precisa prestar muita atenção. E por mais que a gente fale desse assunto, às vezes eu tenho a impressão que as pessoas acham que é uma chatice, que é uma implicância que não tem motivo, tá? Da gente estar falando sobre esse assunto. Que é o tempo de tela, é o tempo de televisão, é o tempo de celular, é o tempo de notebook, é o tempo de tablet. Isso, gente, é muito sério, é muito importante. Esses dias no Store, alguém me perguntou na caixinha, Elisa, qual que é a tua opinião sobre tempo de telas? Gente, a minha opinião é a opinião que diz a Sociedade Brasileira de Pediatria. Eles têm estudos científicos, muitos estudos científicos, para poder chegar à conclusão que quanto mais longe das telas as crianças ficarem, melhor para eles. Não é alguém que acordou um dia e falou, tela não existe mais, vamos boicotar televisão, vamos boicotar os aparelhos eletrônicos e não vamos deixar mais as crianças ficarem nas telas. Não, é com base de muito estudo, sabe? Tem aí a neurociência fazendo pesquisa, estudando as consequências das crianças estarem muito expostas às telas. A criança, por exemplo, de 3 anos, de 4 anos, que está sentado ali, que está assistindo um vídeo no YouTube, que está sentado ali na sala, vendo um filme, um desenho, essa criança, ela não tem a mesma visão que nós adultos temos sobre as coisas. Essa criança, ela não consegue separar o que é real do que é fantasia. E às vezes nem a gente também sabe. Quem aqui nunca chorou vendo um filme? Quem nunca chorou? Eu choro mesmo. Tô vendo o filme e tô chorando. Eu sei que aquilo ali é uma fantasia. Eu sei que aquilo ali é uma ficção. Mas por que eu sou tomada por uma emoção e por que eu choro? Porque aqui dentro tem um cérebro que ele não sabe o que é fantasia e o que é real. Ele não sabe. Então, ele se envolve de uma maneira, o nosso cérebro se envolve com aquela história de uma maneira que não tem como deixar de vir a emoção. A gente sente a emoção, a gente chora. Imagine uma criança pequena.
assistindo televisão, sabe? Que vê ali pessoas lutando, que vê ali alguma história acontecendo, ela vai ficar envolvida com aquilo. Ela vai ser mexida emocionalmente com aquilo, tá? E aquilo pode sim, tem muitos estudos comprovando que aquilo pode sim gerar ansiedade na criança, tá? A criança tá ali, ela tá assistindo, ela tá olhando, ela tá nervosa, ela começa a roer a unha, ela começa a chacoalhar a perna, ela começa a se beliscar, ela começa a mexer na roupa dela, sabe? E isso daí é por conta dos estímulos das telas. Então, a gente tem que prestar muita atenção nos tempos, sim, de telas e prestar atenção no que isso está causando para a criança. Porque as crianças não separam que aquilo ali é fantasia. Ela tem todos os sentimentos, todas as emoções, como se ela estivesse lá dentro vivenciando aquela cena, tá? Faz sentido, gente, para vocês isso daí? Eu vou contar para vocês o terceiro motivo das crianças desenvolverem ansiedade, tá bom? Ô, Arlete, então deixa eu te contar uma coisa. Vamos mudar. Primeiro assim, ó, a gente começa com a frase. Ao invés de queria muito, a gente fala então, eu quero, tá? Eu queria é uma coisa assim, eu queria, mas não quero mais, tá? Eu queria, mas vou deixar. Então, quando a gente quer uma coisa, a gente fala, então, eu quero. Esse é o primeiro passo. Falou, eu quero. Segundo passo, beleza, eu quero. Quando eu vou fazer isso? Eu vou me organizar essa semana para a partir da semana que vem, tá? Então, eu quero e a partir da semana que vem. Terceiro, beleza, eu quero diminuir as telas, eu vou diminuir a partir da semana que vem. E como eu vou fazer? Quais as estratégias que eu vou utilizar? O que eu vou fazer no lugar das telas? E se não existissem as telas hoje? E se ninguém no mundo tivesse inventado as telas? A gente não viveria? Claro que viveria sim, tá? Mas depende da gente dar o primeiro passo. E gente, é muito importante isso e é possível, tá? Eu já diminui muito o tempo de tela aqui em casa, diminui bastante, mas eu ainda quero diminuir mais. Eu ainda preciso diminuir mais. Eu estou super dentro do que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pelo SBP, mas eu quero ainda diminuir mais, tá? Então, a gente pode. É só a gente falar, eu quero, eu vou, bora lá programar quando vai ser e agir, tá bom? Se a gente não agir, se a gente não fizer, a coisa não acontece, tá bom? Então, vamos lá. O terceiro motivo das crianças desenvolverem ansiedade. Você sabe que as palavras comovem, não é verdade? Mas o exemplo, gente, o exemplo arrasta, Se você é uma pessoa ansiosa, pode ter certeza que a criança vai aprender observando o seu comportamento, tá? Se você é uma pessoa ansiosa, a criança vai aprender seu comportamento por neurônios espelhos. O que é o neurônio espelho? Eu gosto sempre de dar esse exemplo aqui, né? Neurônio espelho. A gente tá aqui, a gente tá conversando, de repente tô aquela bocejada gostosa, grande. Provavelmente a chance grande de você que tá vendo aí do outro lado tenha ficado aí com vontade de bocejar também. Gente, não foi falta de educação minha, desculpem. Foi só um exemplo para poder trazer aqui para ilustrar, tá? Quando alguém boceja na sua frente, você fica com vontade de bocejar, isso é o neurônio espelho. A gente se conecta com o outro, tá? Os nossos neurônios, eles repetem, né, o que o outro está fazendo pelo neurônio espelho. Uma pessoa que grita, que pede estribeira, que é sem educação, que seja gritando, a outra vai gritar também por causa do neurônio espelho. Assim, por causa do neurônio espelho, por conta dele, se a gente é ansioso, se a gente enfrenta os desafios do dia a dia com ansiedade, os nossos filhos também estão aprendendo. Gente, não sei o que aconteceu, simplesmente o Instagram fechou aqui a minha tela. Eu tava fazendo a aula aqui do Clube da Mamãe, falando, de repente fechou tudo, caiu tudo. Salvei lá, tá? A primeira parte que eu estava falando, que eu estava trazendo, fechou. Já deixei salvo, por isso que eu demorei uns segundinhos para poder entrar. Não sei o que aconteceu, que deu essa travada toda aqui. Deixa eu ajustar aqui a câmera, tá? Mas vocês viram, né? Ontem a gente teve problema nas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp.
Então, eu acho que ainda deve ser alguma instabilidade aí das redes sociais. Mas a primeira parte que eu estava falando eu já deixei salva. Mas a gente é guerreira, a gente não desiste nunca. Então, eu voltei para a gente poder concluir a aula aqui, tá bom? Então, vamos lá. Dito tudo isso, né, pessoal, tá chegando aqui, estão voltando, então vamos lá, vamos continuar. Então, eu estava falando dos neurônios espelho, né? Se a gente, se nós somos ansiosos, as nossas crianças, os nossos filhos estão aprendendo a ter esse comportamento também. Então, como que a gente lida com isso, né? Então, primeiro passo, a gente precisa olhar para nós. Como que eu estou lidando com o meu comportamento? Como que eu tenho agido diante às coisas novas, aos desafios da vida? Que palavras que os meus filhos ouvem quando eles percebem, né, que eu vou passar por alguma coisa de novidade, quando eu vou passar por alguma coisa que não estava esperando, que eu vou ter que enfrentar alguma situação, que palavras que o meu filho, a minha filha estão ouvindo de mim? Então, esse é o primeiro passo, tá? O exemplo, tá? Por mais que eu vou falar um monte de dica aqui para vocês lidarem com os filhos que estão passando por essa questão de ansiedade, mas nada melhor que o exemplo, sabe? E conversa com a criança, sabe? Explica para ela, olha, a mamãe vai passar por isso. Aí, às vezes dá um friozinho na barriga aqui, sabia? Da mamãe tem que enfrentar uma entrevista que a mamãe vai fazer. Mas sabe o que eu tô fazendo para isso? Eu tô me preparando. E eu acredito que eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor e depois eu vou contar pra você como que eu vou me sair. Torce pela mamãe, depois eu te conto. Então, a gente traz pra criança. A criança precisa entender que os mesmos desafios que ela passa, a gente passa também. Claro que em proporções diferentes, né? As crianças passam aquilo que está para a idade delas e a gente passa aquilo que está para a nossa idade. Mas é importante a gente falar que o que ela sente é normal, as pessoas sentem, tá? A ansiedade é um sentimento, é uma emoção, né? A ansiedade é uma emoção que é natural acontecer. A gente vai sentir ansiedade. Ela faz parte, ela está presente. É igual a raiva. Não é feio ter a raiva, mas a gente precisa saber como lidar com a raiva. Ansiedade não tem problema nenhum, tá? A gente ter ansiedade. Agora, como a gente reage em relação à ansiedade, é isso que vai dizer se a gente está caminhando para um problema ou se a gente está sendo os mais incríveis que a gente possa ser, se a gente está sendo vitorioso, vencedor em relação a essa situação que a gente está passando. Então, a gente precisa muito mostrar para os nossos filhos como que a gente age, conversando com eles. Outro ponto, gente, que é muito importante a gente precisa levar a sério o que as crianças estão dizendo para a gente. A gente precisa levar a sério e a gente precisa compreender o que as crianças estão sentindo. Então, se a criança tá ali, tá assistindo televisão e ela tá roendo unha, ela tá agitada, ela tá se cutucando, opa, filho, vamos pausar um pouquinho a televisão? Vamos conversar com a mamãe? Você tá roendo as unhas, o que tá acontecendo aí dentro? Qual a cena que você viu que mexeu um pouquinho com você? Conta pra mamãe. E você ficou com medo do quê? O que você acha que vai acontecer? Então, a gente precisa chegar e conversar com as crianças para a gente poder entender. Só quando elas trazem para a gente o que elas estão passando, a gente vai poder ajudar a criança a direcionar, tá? A gente vai poder direcionar a criança. Então, vamos conversar, vamos ouvir a criança e, principalmente, vamos ensinar as crianças a nomear o que elas estão sentindo, tá? E isso é importante, a gente ajudar as crianças a lidar com as suas emoções. O que você está sentindo que é medo? É ansiedade? Você está nervoso? Por que eu estou falando isso? As crianças pequenas, elas confundem a ansiedade. Elas falam que estão com medo, elas falam que estão com vergonha, elas falam, meu filho fala, eu estou nervoso. Ontem, por exemplo, a gente foi num parquinho, né, aniversário da minha filha, a gente saiu para eles brincarem à noite, e ele foi entrar num brinquedo lá do parquinho, não tinha ninguém na hora que ele foi entrar. Ele estava indo devagarzinho, nisso vieram, acho que 3 crianças maiores de uns 8 anos e entraram correndo e começaram a pular e gritar lá. Ele parou, ficou parado olhando. Deu, vai filho, pode brincar. Dele, não mãe, eu tô nervoso. Eu falei, você está ansioso, né? Você tá ansioso? Dele, tô mãe, tô ansioso e nervoso. Eu falei, tudo bem, mas você pode brincar. Se eles estão lá, você também pode estar lá. Só depende de você querer, meu filho.
Aí ele ficou me olhando, ele olhou, ele foi indo devagarzinho, daí as crianças começaram a brincar e começou a dar risada das brincadeiras das crianças. Ele foi indo do tempinho dele. Então, por isso que é importante a gente conversar, sabe? Vai lá, filho, o que está acontecendo? Olha, esse sentimento é isso aí, né? E você pode, a gente encoraja as crianças, é importante a gente encorajar, entender o que eles estão passando, não fazer os nossos filhos serem vítimas, sabe? Ah, vem cá, você não quer? Então vem cá, vamos para outro brinquedo, né? Seria uma opção que eu poderia ter feito ontem. Ah, então vem cá, filho, tem crianças grandes, vamos embora, né? A hora que tiver menos gente, que tiver vazio, a gente volta. Então, se eu faço isso, eu estou ensinando o que para a criança? É verdade. A tua ansiedade faz sentido, o teu nervoso faz sentido, o teu medo faz sentido, vamos embora, vamos abandonar isso aqui. Aí a criança ela não se encoraja a enfrentar, sabe, as situações. Então, o que eu gostaria que vocês entendessem é que assim, a ansiedade, está tudo bem ela surgir, está tudo bem ela aparecer. Agora, que forma que a gente está lidando com a ansiedade dos nossos filhos, sabe? E principalmente, a gente jamais vai forçar a criança a fazer alguma coisa que ela não está se sentindo bem para poder fazer, ela não está se sentindo preparada, tá? Nunca forçar a criança a ir no lugar que ela não queira, ficar no lugar que ela não quer ficar, obrigar. Aquilo que faziam com a gente lá no passado, né? Como a gente comentou no começo da nossa aula. Aquilo que a gente que cometeu com a gente lá no passado, a gente não vai fazer com as crianças, porque a gente sabe que isso vai prejudicar, vai piorar muito, tá? E o principal, gente, o principal que eu gostaria de trazer aqui para nossa reflexão. Quando eu falo da gente saber comunicar com o nosso filho, a gente saber falar e ser ouvida, ter o nosso filho ouvindo a gente, sem birra, né? Sem fazer desobediência. Quando eu falo sobre saber se comunicar, esse saber se comunicar não é apenas só falar para ter o filho fazendo aquilo que a gente quer que ele faça, tá? Isso daí é até fácil demais a gente fazer. A questão é a gente saber comunicar o nosso filho para que ele se sinta encorajado, para que ele queira cooperar e de forma que a gente não crie mais pessoas analfabetas emocionalmente. Chega disso, chega. Já tem analfabetos emocionais demais aí pelo mundo afora. O mundo não precisa de mais um analfabeto das suas emoções, que não entende as suas emoções, não sabe como lidar, de pessoas que são reféns, que são escravos das suas emoções. O mundo não precisa mais disso. O mundo está carente de pessoas que saibam lidar com as suas emoções. E a gente como mãe, a gente como pai, a gente tem um poder muito grande, sabe? As palavras de mãe e de pai têm um poder muito grande, é bíblico isso. As nossas palavras, elas têm o poder sobre a vida e sobre a morte. Eu posso lançar para o outro as palavras que eu falo, pode matar o outro, ou pode fazer o outro viver. Matar quando a gente fere, a gente ofende, quando a gente faz a pessoa acreditar que ela é ruim, né, que ela não é uma boa pessoa, que ela não é capaz, que ela não tem coragem. Isso são palavras que têm o poder da morte. E palavras que têm o poder da vida e poder encorajar, mostrar, olha, você pode, você consegue, você é incrível, você nasceu para vencer, vamos lá, eu tô aqui com você porque você precisar. Então, a gente como pai, como mãe, a gente tem que prestar muita atenção nas palavras que a gente fala, nas palavras que a gente diz para os nossos filhos, tá? Então, tá tudo bem a criança apresentar em algum momento alguns sinais de ansiedade. Isso sim é normal. O que não é normal é a criança passar a vida inteira na ansiedade, não aprender a lidar com as suas emoções. É a criança ter vontade de e desistir de, tá? Isso aqui não pode acontecer. Então a gente precisa ensinar os nossos filhos a lidar com as emoções deles. Faz sentido, gente, o que eu falei para vocês? Me dá um oizinho aqui, por favor, se faz sentido o que eu comentei com vocês e da gente prestar atenção à forma como a gente comunica com os nossos filhos, né? A comunicação que eu falei vai muito além de ter o filho apenas obedecendo, né? Dizendo sim. A questão é como a gente está fazendo isso, né? A gente está fazendo os nossos filhos acreditarem que eles são capazes, ou a gente anda tão sem paciência, a gente também anda tão ansiosa
que a gente não consegue nem cuidar das nossas emoções e a gente acaba ali passando isso para os nossos filhos, né? Eu sempre falo, gente, eu não canso de falar, quem já me conhece as histórias, que já participou de algum evento aqui comigo, e logo já vai vir mais um, a gente está preparando um, logo vocês vão saber das novidades, mas todo evento eu comento, né, tudo que eu passei, né, para ter os meus filhos. E para mim é uma responsabilidade muito grande, muito grande. Quando as crianças nasceram, né, que eu olhei para aquelas crianças pequenininhas ali no meu colo, no meu peito, e eu pensei, caramba, tá aqui, ó. Eu sou responsável por formar esse ser humano, né? Eu falo eu, gente, mas é claro que eu e o meu marido, a gente tá junto nessa, né? A gente tá junto nessa, somos nós, pai e mãe. Não é mãe sozinha que tem obrigação, não. Mas o pensamento que passou na minha cabeça e que eu pensei ali foi: eu sou responsável por esse ser humano que eu vou formar. Eu sou responsável. Então, foram os meus filhos que foram eles os motivos, né, da minha mudança, da minha transformação, de buscar conhecimento, até de eu estar fazendo esse trabalho aqui hoje. Porque não foi fácil estudar, não foi fácil ir atrás, não foi fácil aprender, não foi fácil eu olhar para mim, eu enxergar os meus inúmeros, incontáveis defeitos e por eles procurar ser melhor a cada dia, né? Para mostrar pelo exemplo para eles. E caramba, eu tenho tanta coisa ainda para mudar, para aprender, que vocês não têm ideia de transformação que a gente precisa estar passando. Mas é por eles, é por essa responsabilidade, né? Que eu pensei assim, eu nunca vou aceitar. Para mim vai ser uma dor muito grande eu chegar lá na frente e entregar um filho, uma filha criada de qualquer jeito, né? O medo de dar tudo errado e olhar e falar, caramba, eu tive preguiça, não fui atrás, eu omiti. Isso eu sabia que eu não queria para minha vida, né? Então, eu acredito que a gente tem uma responsabilidade muito grande, sim, com os nossos filhos. E eu não gostaria de fazer, né, o que as pessoas de antigamente faziam. Até porque, pelo estudo que eu tive como educadora, né, professora, diretora de escola, por eu ter tido muita oportunidade na vida de estudar muito, de ter conhecimento, que muitas pessoas lá no passado não tiveram, eu tive essa oportunidade. Então, para mim, a cabeça já estava muito clara daquilo que eu não queria para os meus filhos. Mas eu também não sabia o que eu queria. Sabia o que eu queria, mas não sabia como que fazer, né? Então, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é assim, eu sei que às vezes dá uma sensação de impotência, da gente não tá conseguindo, não tá sabendo fazer, né? Caramba, eu tô fazendo errado, eu preciso mudar. Agora é o seguinte, ficar lamentando, ficar chorando não vai tirar ninguém da onde está e vai levar para onde quer chegar, sabe? E se eu consigo, qualquer um consegue, tá? Se eu consigo diminuir o tempo de tela aqui em casa, qualquer um consegue, isso é fácil. Se eu consigo controlar a minha ansiedade, se eu consigo, né, melhorar, respirar, pensar, faço as minhas meditações que me ajudam muito para poder ajudar os meus filhos, qualquer um consegue, A diferença está numa palavrinha que eu falo muito, né? É autorresponsabilidade. Quando a gente puxa pra gente essa responsabilidade, a gente consegue. Quando a gente fica arrumando culpado, arrumando desculpas, né? Um dia, fulano fez isso comigo, mas acontece isso, acontece aquilo, só vou mudar quando o outro mudar. Aí, gente, é porque a gente não tá afim mesmo. A gente tá querendo terceirizar a responsabilidade pro outro. Então, a questão da autorresponsabilidade. E olha, o meu marido, ele não gosta muito de aparecer, né? Esses tempos atrás ele fez um story comigo no sábado, mas foi assim uma luta. Ele não gosta de aparecer, a gente respeita. Mas ele é uma pessoa ansiosa demais. Ansiosa demais. E não é por conta disso que a gente não consegue resultados aqui em casa com as crianças. Né? Então, às vezes, meu marido não ajuda, meu marido é difícil, é o meu marido que é assim. Deixa o marido do jeito dele. A gente ajuda o marido, a gente ajuda as crianças, a gente se ajuda. Quando tem amor, quando tem respeito, sabe? As pessoas
estão ali um para o outro. Ninguém é perfeito nessa vida, ninguém. E a perfeição não existe e a gente não pode nem viver em busca disso, porque senão a gente vai viver preso na ansiedade, ansioso por buscar uma coisa que não existe. Mas quando existe ali a cumplicidade, o companheirismo, a gente consegue conversar, a gente consegue entrar no acordo, a gente ajuda as crianças. Então, não busquem, sabe, a perfeição. Não busque a perfeição, não se sinta, às vezes, culpada de alguma coisa que acontece, né? Pela criança, como eu falei, está às vezes ansiosa com alguma coisa. A situação é essa. Existem algumas fases para a gente poder mudar, né? E a fase mais importante da mudança, ela chama aceitação. Aceitar é quando a gente olha para a situação, a gente fala, essa é a situação, essa é a realidade. Esse é o cenário que eu vivo hoje. E ok, essa é a aceitação. Eu aceito a situação que eu estou vivendo hoje. Né? Está assim, tá ok. Sem culpado, sem né? Mas é o fulano, mas é isso. Não, essa é a situação, ok. Aí entra a responsabilidade da mudança. O foco, né? E agora? O que eu posso fazer então para chegar onde eu quero chegar, tá? Gente, então olha, quem comentou, né, no início da aula as situações ali, os comportamentos das crianças que tem percebido, né, a ansiedade que está incomodando, seja por coisas que a criança faz com o próprio corpo, né, como frases que a criança fala, resistência ao novo. Essa criança, ela precisa ser encorajada. Ela precisa, tá? E a gente vai encorajar todos os dias com o nosso exemplo, tá? Tentando entender os sentimentos, ensinando sobre os sentimentos, procurando solução para o probleminha que a criança está passando. Então a gente precisa muito olhar e ajudar essas crianças, tá? Não dá pra gente ignorar como fizeram com a gente. Se as nossas emoções foram ignoradas, a gente está vendo o resultado nesse mundo afora aí. O tanto de gente emocionalmente doente. A gente não pode continuar permitindo nem criando mais gerações que não sabem lidar com as suas emoções. Então a gente precisa, sim, ajudar as nossas crianças, tá bom? Cleide Lindona, eu que agradeço, tá bom? Eu que agradeço muito a parceria de vocês, tá? A Fabi, que eu acho de terapia com psicóloga. Olha, eu acho assim, a terapia, o psicólogo sempre, né, é uma ajuda, sempre pode ajudar. Agora, eu acho que a terapia, ela ajuda mais quando, não que ela ajuda mais, deixa eu ver para vocês não me interpretarem mal, né? Tem casos que a criança sofre de transtorno de ansiedade, transtorno, tá? Quando já tá chegando até uma fobia, um pânico, alguma coisa assim, eu acredito que precisa sim de acompanhamento, precisa levar. A experiência grande que eu tenho, com as turmas quando eu abro, e não é nenhuma, nem duas, nem três, nem cinco, nem 10, eu não sei a quantidade de atendimento que nós já tivemos no programa, de crianças, de famílias, né, que chegam, e criança já está indo 2 anos para psicólogo. Eu acho que 2 é a maior parte do tempo que a gente já teve, né? Crianças com 2 anos de psicólogo, e daí foram os pais entrarem no programa e aí a criança recebe alta. O que eu quero dizer isso? O que eu tô querendo dizer é que não adianta a criança ir para terapia, a criança sai, tá? Isso são depoimentos de mães que deram para mim. A criança vai lá para terapia, passa 1 hora na semana lá em terapia, a criança tá lá naquele ambiente, mas a criança volta e ela encontra o mesmo ambiente. Ela encontra o mesmo comportamento da mãe, a mesma fala da mãe, o mesmo comportamento do pai, a mesma fala do pai. Então a criança vai para terapia. A criança não tem nada. Com a criança tá tudo certo. Mas o ambiente que ela está, o ambiente que ela vive, esse ambiente não mudou. Então não adianta. Não adianta. Se o ambiente não mudar, a criança não vai mudar.
A questão está na gente aprender. Quando a gente aprende de verdade a cuidar das nossas emoções, a orientar os filhos, a fala, como eu falei, não basta só falar para ser ouvido para a criança sair obedecendo, não. A gente tem que falar para que desperte o encorajamento na criança, para que a criança tenha vontade de cooperar, ela tenha vontade de fazer. É isso que vai gerar transformação na criança. Sabe? Eu tenho que ser a transformação que eu quero ver no outro. Não adianta eu levar no psicólogo e querer que o filho mude. Se ele volta para casa e eu continuo fazendo as mesmas coisas. Se eu continuo agindo do mesmo jeito. Por que que as mães que entram no programa Mamãe que estão com os filhos em psicólogo falam que mudaram? Porque quem mudou foram eles. Foram mãe, pai. Mãe e pai mudou. Mãe e pai começaram a ser mais acolhedores. Às vezes a firmeza não tinha, começaram a usar da firmeza. Às vezes era só a gentileza que existia, né? Então começou a ter o equilíbrio, começaram a ouvir mais, começaram a ter tempo de qualidade, os lares desligaram a televisão. Então a família mudou, tudo mudou. Isso com certeza vai refletir lá na criança, tá? Então, assim, não é que psicólogo ajuda muito, eles estudaram muito, eles têm conhecimento para isso, sabe? Mas eu já tive a avó psicóloga fazendo meu programa para poder ajudar a filha, sabe? Entende o que é isso? Tem psicóloga que acompanha, eu tenho amigas psicólogas maravilhosas que estão acompanhando para poder ajudar as famílias. Não é só a criança, não é só a criança que precisa mudar, é todo o ambiente. Por isso que eu falo, olha as borboletas aí, né? Arremandando as borboletas. Por isso que eu falo dessa transformação da gente, da borboleta, da mudança. Quando a gente se transforma, a gente vê no outro essa mudança que a gente quer, tá bom? A Cleide, né? A mudança é no lar. A Arlete também colocou, é verdade. Gente, sim, é a pura verdade. É a pura verdade. E olha, eu tenho vários depoimentos. Vários, né? Quando a gente está fazendo o programa Mamãe Uau, as mentorias, na verdade, que a gente está numa sala fechada, a gente, né, entra no ambiente, tudo pelo Zoom. Então a gente está ao vivo, a gente está online, mas a gente está ao vivo, a gente está se vendo. Então, é lindo ver esses depoimentos de transformação que as mães trazem pra gente, sabe? Inclusive, tinha uma que não posso falar nomes aqui, né? Porque era um caso de um casal que estava com uma filha de 8 anos, que a filha é adotiva, e estava ainda correndo, né? Ali os papéis na justiça, ainda estava ali um negócio meio enrolado, então... Não dá pra gente divulgar nomes, né? A gente não pode expor ninguém, mas é, né, daqui da região. E a gente conversando, e daí quando a mãe trouxe os casos, né? Me contou daí do histórico da filha, a mãe adotiva contou o histórico da filha, tudo que a filha já tinha passado, tudo que ela tinha sofrido, horrores, né? Com a família que estava antes de vir para ela, a mãe contando, eu falei, pelo amor de Deus, mas leva essa criança para o psicólogo, ela precisa de terapia. Então, isso que eu falo, dependendo da situação, a gente precisa saber que o terapeuta ele vai ajudar. Eu falei, leva, pelo amor de Deus, precisa. Daí ela falou, Lisa, você não está entendendo. Ela faz terapia. Aliás, faz 2 anos, desde que ela veio pra gente, a gente colocou ela para terapia. Mas as mudanças que ela teve depois que a gente mudou, não se compara com as mudanças que ela teve durante a terapia. Ela já mudou muito depois que a gente começou a fazer o programa e que a gente mudou aqui em casa. Então, é isso que eu falo. A mudança, ela tem que acontecer, mas é da gente primeiro. A gente muda para as crianças mudarem também. Olha a Cleide, né? Mudou muito, gritava demais, aprendeu a acolher, né? Mesmo com não. Isso, perfeito. E olha, quanta gente acha que acolher quando diz não é mimar, estragar a criança. São pessoas que estão presas nas crenças que traziam, que estão presas lá no passado, né? Que acham que tem que dar não, e não tem que ser dado brigando, tem que ser dado punindo, tem que dar ou não fazendo a criança sofrer. Para, não precisa ser assim. Posso dizer não para a criança, ela vai chorar, ela vai ficar frustrada e ela pode querer o colo da gente para a gente ajudar ela a se acalmar. E a gente vai ser esse porto seguro. Porque eu quero que os meus filhos lá na frente, lá, né, agora na infância, com 8 anos, com 13 anos, com 15 anos, eu quero que quando eles se frustrem,
Quando eles se frustrarem, que eles procurem a mim. Eu não quero que eles vão procurar amigos, eu não quero que eles vão procurar drogas para se acalmarem, para ficar bem. Eu não quero que eles vão procurar outras coisas. Eu quero que eles saibam, pera lá, estou passando por uma situação difícil, eu levei um não, tô decepcionado, a minha mãe vai me dar um colo. A minha mãe sabe me acolher. Eu sei que a minha mãe não vai dar o que eu quero. Minha mãe não vai lá no chefe falar para ele me dar vaga de emprego. Minha mãe não vai lá na faculdade conversar com a professora. Minha mãe não vai fazer isso. O não eu já levei da vida. Mas eu quero o colo dela, eu quero o aconchego dela. Então a criança, a gente pode sim e devemos dar. Eu é que quero assumir esse papel para o meu filho. Eu não quero deixar esse espaço. Porque, gente, ó, eu já estou mudando aqui o rumo da conversa, né? Mas é tão bom bater papo com vocês. Porque assim, ó, nós temos o nosso espaço na vida dos nossos filhos. Pai e mãe têm seu espaço na vida dos filhos. E esse espaço, se a gente não preencher, vai ser preenchido por outras coisas, por outras pessoas ou por outras coisas. Sabe? Então a gente precisa assumir o nosso espaço na vida dos nossos filhos. Então, meu filho, minha filha, eu quero que eles saibam que qualquer coisa que eles passarem na vida, eu tô ali do lado deles. Eu não posso dar tudo. Tem muita coisa que eu não tenho condição, eu não vou poder arrumar, eu não vou poder consertar. Mas o colo, a compreensão, o aconchego, o carinho, o acolhimento, isso eu posso dar. Então eu quero que eles saibam para eles verem me procurar nessas horas. Não dá brecha, não dá espaço para que outras coisas entrem. Eu não quero que outras coisas assumam o meu espaço com eles, tá? Então, Cleide, que bom, né? Obrigada pelo compartilhamento aí, né? Mesmo com não, exatamente. Tá tudo bem a gente falar não para a criança, tá tudo bem a criança ficar frustrada e tá tudo bem eu ajudá-la a passar pela frustração. A única coisa que não tá tudo bem é eu falar não, a criança chora, eu digo sim. A criança fala que quer, eu falo que não pode, daí eu vou lá e dou. A criança chora, eu vou lá e dou. É isso que não tá tudo bem, tá? Mas a conexão, isso é fundamental. E a Débora colocou, né? A conexão olho no olho é sensacional. Funciona mesmo. Gente, funciona. Funciona demais, né? O ponto de partida na conversa, né? Que eu chamo de PO, o ponto de partida, baixar o olho no olho, conexão ali. Isso daí é sensacional. Tá bom? Gente, já me estendi demais. Aqui a gente acabou fugindo até do tema aqui da aula, mas concluímos o tema da aula. Aí sobrou tempo pra gente entrar em outros assuntos. Que bom a gente poder estar aqui nesse ambiente, nesse espaço, podendo conversar sobre tudo isso daí, pra gente poder ser as pessoas mais incríveis na vida dos nossos filhos, né? Sem perder a autoridade, mas sem ser essa autoridade rude, né? Essa autoridade aí com autoritarismo, não. A gente ser figura de autoridade para os nossos filhos, mas ao mesmo tempo que a gente carrega aí a doçura de mãe juntinho aí, tá bom? Os dois juntos, né? A firmeza com a nossa doçura de mãe. Gente, beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus e quinta-feira, às 2h, tem mais uma aula aqui no Clube da Mamãe, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau. Até lá.